Para que serve have ou has? É um dos verbos mais usados, certo? Vamos ver aqui. Ó. We use have or has to form sentences too. Nós usamos have ou has para formar frases também. As well as verb to be, assim como o verbo to be, we have different forms for different pronouns. Nós temos diferentes formas para diferentes pronomes. Use has with he, she, it. Use o has, essa forma com o S no final, com he, she e it. Reparem bem, ó, he, she e it, de novo, as terceiras pessoas do singular. Terceira pessoa do singular, eles têm umas formas exclusivas de usar os verbos, certo? Então, o verbo to have, que é o verbo ter, certo? Você possuir alguma coisa. Quando você fala ele com a terceira pessoa, com ele, com ela ou com um neutro aqui, ele ou ela, você vai mudar para has, tem um Szinho no final. Lembram que a maioria dos verbos que a gente usa com a terceira pessoa levam um S no fim? Pois é, acontece a mesma coisa aqui com o verbo to have. Continuando. Então, você vai usar o has com he, she, it, né? Com ele ou ela, e com substantivos no singular, certo? Singular nouns. Use have with I, you, we, they, and with plural nouns. Então, todos os outros que não são a terceira pessoa do singular, ou seja, o eu, o tu, o nós e o eles ou elas, né, o tu ou vocês aqui nesse caso, e os substantivos no plural vão usar a forma have, ok? Então, se você decorar essas duas formas e você lembrar que a parte has só é usada com esses três aqui, vai ficar fácil. Vamos ver aqui. Ó. First person, primeira pessoa. Second person, segunda pessoa. Third person, terceira pessoa. Forma singular, primeira pessoa. Eu sou a primeira pessoa, né? I have, eu tenho. Se for no plural, a primeira pessoa, somos nós, né? Plural tem nós, primeira pessoa. Vós ou vocês, segunda pessoa, e eles ou elas, terceira pessoa. Né? Então, primeira, singular, eu tenho, I have. Plural, we have, nós temos. Second person, segunda pessoa, no singular, you have, tu tens ou você tem. No plural, também é you have, né? Que o you é usado nas duas formas. Só que para nós o significado já será vocês, né? Ou então vós. Vocês têm, ou então vós tendes, se eu não me engano. Terceira pessoa. Ó, aquela exclusiva, né? Ele, ela e o neutro, ele ou ela. He has, she has ou it has. Ele tem, ela tem, né? E esse aqui significa os dois. Ele ou ela tem. E o plural, they have. Eles ou elas têm. Então veja o que eu disse. Ó. Só esses bonitinhos aqui que dão trabalho, certo? Só eles três que você tem que decorar, que é has. Todo o resto, ó. Seja singular ou seja plural, usa have. Tá? Então não é uma coisa muito difícil. Vamos aqui na coluninha da esquerda. Uses of have /has. Esses são os usos, certo? Do have e do has. Vamos ver aí juntinhos. You can use have to indicate. Você pode usar o have para indicar. Hold /own possession, certo? Ele está falando sobre você ter uma coisa, certo? Você ter a posse daquela coisa, ok? Own é você ser o dono de alguma coisa. Então ele diz aqui, ó, I have 2 cats, ou 2 cars. Poderia ser 2 cats também, eu tenho 2 carros. Se fosse 2 cats, seria 2 gatos. I have a job, eu tenho um emprego, né? O emprego não é uma coisa que você possui, mas ele é seu, né? Você não possui fisicamente, eu quero dizer, né? Você não pode pegar aqui na mão o seu emprego. Mas você o tem. Consist of. Consistir de. The biggest house has 10,000 meters. A maior casa tem 10.000 metros. Então, consiste de 10.000 metros. Depois você tem quality, qualidade. They have a lot of bravery. Uma qualidade. Ó, eles têm muita bravura, né? Relationship, relacionamento.
I have a client named David. Eu tenho um cliente que se chama David. Né? Eu não possuo esse cliente. O que eu tenho com ele é essa relação. Né? Obligation. We have to study for the test. E a obrigação, nós temos que estudar para o teste. Certo? Então aí você tem os usos do verbo to have. E o rapazinho estudando. Use the same basic structure to form sentences with have, has, as with the verb to be. Então, o que ele está dizendo aqui? Que você vai usar a mesma estrutura que você usou no verbo to be. A pessoa, depois o have ou has e depois o restante da frase. Certo? Isso quer dizer que, na negativa, também vai ser igual o que você faz com o verbo to be. Você vai colocar só o not depois do have. Certo? E na interrogativa também você vai começar com have, certo? E desenrola o resto da pergunta. E igualzinho o verbo to be. Aqui ele mostra as contrações. Ó. Quando vocês verem isso aqui escrito em algum lugar, vocês saibam o que quer dizer isto aqui, certo? Então, I have, ou seja, eu tenho. Quando eles falam, né? Com a fala a gente tem uma agilidade maior do que na escrita. Ele não diz geralmente I have alguma coisa. Eu tenho. Ele diz I've, certo? Que é mais curtinho. Você deixa de falar o he e fala só o the. Então, I've something. Eu tenho alguma coisa. You have. You've. Você tem. He has. Ele tem. His. Não confundir com o verbo to be, certo? Isso aqui ó, fica igualzinho o verbo to be, né? He is. É a mesma contração, é igualzinha. Pode confundir. Pelo contexto, pela frase, você vai saber se está dizendo que ele tem ou que ele é alguma coisa. She has. Mesma coisa. She's. It has. It's. Ele ou ela tem, né? We have, nós temos, vira with. They have, eles têm, vira they've. Have not, ó, não ter alguma coisa, vira haven't. E has not, da terceira pessoa, né, do he, she, it, vira hasn't, certo? Então essas são as contrações do to have.